Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o dia? Tranquilos? Almoçaram bem? Comeram bastante docinho? Tomou bastante água? Que bom, né? Deus seja louvado por sua presença essa noite, tá? Estou muito contente. Que a graça e a paz de Deus possam estar com vocês. Amém. Bom, nós temos muitos irmãos que possivelmente alguns estiveram ontem, outros estão vindo hoje pela primeira vez. Eu gostaria de conhecer você que está vindo pela primeira vez, que é nosso convidado, nossa convidada. Você poderia ficar de pé para a gente conhecer você? Temos ali, qual é o seu nome? Ramon. Muito bom, seja bem-vindo. Ramon, nós vamos fazer um vídeo para você, que nosso amigo integra ali, Lucas. Quem mais que está nos agradecendo a sua presença, que é a primeira vez? Fique de pé, você que é o nosso convidado aí, que está vindo pela primeira vez. Além do Ramon, tem mais alguém? Tem um jogo lá, eu quero ler então. De repente, você que é o nosso convidado amigo, tá bom? Não tem problema, que seja a primeira ou segunda vez, não tem problema, a gente só quer conhecer você. Há mais alguém? Quem mais? Ok. Dos nossos irmãos que não estiveram ontem, está vindo hoje, que eu não ainda vi você, que é membro da igreja já, mas eu não conheço, fica de pé. Você que veio muito bem, nosso irmão, seja bem-vindo, tá? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Muito bem. Eu convido vocês todos a se colocarem de pé, para a gente fazer uma oração, qual é o estudo da palavra de Deus essa noite. Hoje eu quero falar sobre o personagem central do livro do Apocalipse. Vamos entender um pouco mais sobre esse personagem central que é Cristo Jesus. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Amém. E suplicamos em nome de Jesus o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Suplicamos a tua bênção, Deus, na vida dos nossos amigos e amigas convidadas nessa noite. Que teu Espírito Santo toque no mais íntimo do seu coração, para que, ao término dessa palavra, essa pessoa tome a decisão ao lado de Jesus. Amém. Abençoe a todos os demais irmãos e irmãs aqui essa noite. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Perdoa os nossos pecados. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, podemos assentar. Está aí o tema na tela. É interessante que, quando se fala do personagem central, a proposta é apresentar o Todo-Poderoso, que é Cristo Jesus. É interessante que, em algum momento, João, aquele que foi levado para a ilha de Patmos, ele, em algum momento, ele ficou aflito. Quem poderá abrir o último selo? Um dos 7 selos do livro do Apocalipse. E ali, mais tarde, ele entendeu claramente que era a pessoa de Cristo Jesus. Jesus é aquele que veio do céu, na sua primeira vinda a essa terra. Ele deixou o trono de glória para vir a essa terra, nascer numa humilde manjedoura. Claro que Deus escolheu a Virgem Maria, uma mulher que ainda não teve contato na época, e ela casada com Ali, e possivelmente seu marido ficou preocupado com ela, mas ela foi ali escolhida para gerar o Filho de Deus, um poder sobrenatural do Espírito Santo envolto em Maria. E José agora fica preocupado então com aquela mulher. Mas 9 meses depois nasce o menino Jesus, que é a promessa messiânica dos profetas do Antigo Testamento, desde Isaías e tantos outros que anunciaram o nascimento de Jesus. E então Jesus nasce. Depois de alguns dias, Jesus passa pela circuncisão. Depois Jesus é apresentado ao templo. E o menino então começa a desenvolver a sua vida como criança. Na sua humilde manjedoura, ele passa então a trabalhar na carpintaria do seu pai José. Mais tarde o menino então, Jesus, está entre os grandes líderes da época. Depois aquele menino então cresce. Com o tempo ele batiza, recebe o Espírito Santo. E quando João, aquele que pregava lá no deserto, preparando um caminho, quando ele viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E então Jesus foi batizado. Recebeu o Espírito Santo e Jesus então sai para a sua missão, para a pregação do Evangelho. E durante 3 anos e meio ele chamou diversas pessoas, escolheu 12. Esses 12, cada um com a sua deficiência, cada um com as suas dificuldades, mas Jesus os capacitou a fazer o melhor. Somente um que o traiu, que é Judas Iscariote. Jesus então é traído numa quinta-feira, levado perante o sinédrio, perante os reis, perante as autoridades. Cristo então começa o seu sofrimento, os seus últimos passos, e ele então em algum momento chora, ele ora, o seu suor torna em gota de sangue, e então Jesus é levado ao monte da cadeira, ao monte do Gólgota, e lá Cristo morre por mim e por você. Claro que ele andou pelas ruas ali, e carregando aquela cruz pesada, depois de ter cravado a coroa de espinho, depois de ter levado 39 chibatadas sobre as suas costas, bolas de esferas que arrancavam o seu corpo, pregos aproximadamente dessa largura cravados em suas mãos e seus pés, e então é colocado naquele madeiro, e ali Herodes manda colocar uma placa dizendo: esse é o rei dos judeus. E então Jesus é cravado e ali morre naquele madeiro, morre naquela cruz, naquela sexta-feira à tarde. Tudo ficou em trevas. Por que ficou em trevas? A Bíblia diz claramente que ao Cristo morrer em trevas, ali basicamente a cela tampou o seu corpo, porque os 3 ladrões ficaram nus na cruz do Calvário. Mas a vergonha do Filho de Deus não foi aparecida, porque o Pai, Deus Todo-Poderoso, atuou naquele momento. Então o Filho de Deus morre, e depois seu corpo é tirado, é levado à sepultura, fica 3 dias. Ao 3º dia ele ressuscita, que é o domingo. E então Jesus passa mais alguns dias orientando algumas pessoas na terra, e depois ele vai para o céu. Mas o fato interessante é que hoje, por ser domingo, Jesus ele entra, a entrada triunfal em Jerusalém. Algumas pessoas esperavam esse Jesus montado num cavalo, talvez com diversos soldados do lado, mas ele manda pegar uma simples jumenta emprestada, e agora algumas pessoas jogam palmas sobre o chão, e ele então passa com aquela jumentinha. A entrada triunfal de Jesus, algumas pessoas começaram a falar: Hosana, Rei dos Reis. Mais tarde, crucifica, crucifica. E ele então morre, mas se torna um vencedor, porque Jesus venceu. Jesus voltará para buscar cada um de nós. Esse mundo, falando na área política, na área religiosa, na área educacional, na área da saúde, não há mais o que fazer. É somente com o retorno do amado Jesus, do poderoso Jesus, que é o centro de toda a Bíblia, que é o centro do livro do Apocalipse. Portanto, quando a gente olha para a Bíblia, ela contém 6 grandes divisões. E aí, você tem a primeira divisão que conta a lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros, que começam de Gênesis e vai até o livro de Deuteronômio, que é chamado Pentateuco. Depois você tem a segunda divisão, que é os profetas, que vai de Josué a Malaquias. Depois o livro de Salmos, Evangelhos, Cartas e por fim o livro do Apocalipse. E é claro que Daniel Apocalipse ele se divide em grande parte, porque 95% não compreende como ler, porque é simbólico, mas com a ajuda do Espírito de Deus nós entendemos as palavras finais de Jesus sobre o que é e está acontecendo com os dias de hoje. Em Lucas capítulo 24, 44 diz: a seguir Jesus ele disse: são essas palavras que eu lhe falei, estando ainda convosco, que importa se cumprisse que tudo que há de mim escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o Dr. Lucas, ao escrever esse relato, o próprio Cristo relata, onde Jesus relata toda a Bíblia, de Gênesis até o livro do Apocalipse. Portanto, ele não fala somente uma parte. E eles abriram então o entendimento para compreender as Escrituras. Então fala claramente que Jesus morreu, ressuscitou, e Jesus então prepararia os seus seguidores para que chamasse a todos para se arrepender e voltasse para Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para a realidade de Cristo Jesus. No tempo de Jesus não existia um Novo Testamento, foi existir depois. Um dos primeiros evangelhos a ser escrito foi o livro de Marcos, para um povo bem culto. Depois o livro de Mateus, Lucas, escrito pelo próprio Dr. Lucas, e depois o livro de João,
escrito pelo apóstolo amado, aquele que era chamado Filho do Trovão. E então mostra a vida vitoriosa, a morte substituta, porque Jesus era aquele que substituiu o cordeiro que era matado lá no santuário terrestre. E então mostra a sua ressurreição e a sua volta a essa terra. Como vimos em toda a Bíblia, Jesus é a pessoa central de toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora, quem é o personagem central do livro do Apocalipse? Abra sua Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 1. Me acompanhe aí na leitura a partir do verso 1 em diante. Livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 em diante até o verso 20. Vamos fazer uma leitura desses versos aí. Capítulo 1 do livro de Apocalipse, verso 1 até o verso 20, o último livro. Muitas pessoas dizem que esse livro é um livro obscuro, é um livro que é oculto, mas é um livro que traz revelação. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 em diante. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então notem que Cristo aqui diz claramente que revelação de Deus, de Jesus, para os demais. Vou pedir para o Lucas continuar lendo para mim aqui, dos versos 2 até o verso 20. Então me acompanhe na leitura aí, ele vai ler do verso 2 até o verso 20, vamos compreender quem é o personagem central do livro do Apocalipse. E diz assim: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Continua. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu rei, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 7, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Continua? Era o 20, né? Eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. 15.
os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temais. Eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Obrigado, Lucas. Amém. Igreja, percebe que nesse capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos que a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então não é um livro obscuro. Se é uma revelação, Deus está declarando que o que será revelado os acontecimentos da atualidade hoje. Portanto, Deus, que é o autor de tudo, revela para o seu filho então notifica aos seus servos, o anjo João, que chega até nós hoje. Portanto, no versículo 13, como ele acabou de ler, feliz, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, é aquele que lê, aquele que ouve e guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo que está próximo, ou seja, a volta de Jesus. Essa palavrinha bem-aventurada, no termo grego, quer dizer makirios, ou um pacote de bênção que Deus quer conceder a cada um de nós. No versículo 4 e 5, João, dada a visão de Deus para ele vê ali, falou: vai e escreve isso às 7 igrejas, porque o capítulo 2 do Apocalipse e o capítulo 3 fala de 7 igrejas, 7 períodos, 7 fases. Nós estamos vivendo um período da igreja de Laodiceia, e no versículo 5, como ele acabou de ler, Jesus é fiel primogênito, ou verdadeiro, que aquele que morreu e venceu tudo para nos dar o direito da vida eterna. Amém. Portanto, quando eu vou aqui para o capítulo 1, versículo 7, Jesus promete que ele vai voltar, e os malfeitores que o ajudou a crucificar na sua vinda, verá esse Jesus Todo-Poderoso vindo na nuvem dos céus com poder e glória, morre de novo e aguarda um período para então aguardar o juízo final e ser destruído para sempre. Já no versículo 8 ele fala que ele é órfão, ou seja, ele é a raiz de Davi, ele é a geração de tudo, ele é o princípio, o meio e o fim. E aqui, quando vamos para o versículo 9 e 10, João então é levado para a ilha de Pátimo, naquela prisão, já com quase 100 anos de idade. Em algum momento, o imperador Diocleciano manda, depois de um pouco antes disso, ele manda ferver um caldeirão de óleo fervente, coloca João dentro desse caldeirão fervente, mas milagrosamente Deus o salva. E então que João falou: manda esse camarada para a ilha de Pátimo. E lá ele é isolado, uma prisão onde era pedra, rocha, ilha, que eram os mais perigosos ladrões, ficavam lá. E João então é levado e isolado da sociedade, e lá João começa a escrever o livro do Apocalipse, além das cartas de 1 João, 2 João e 3 João, e o Evangelho de João também. E portanto então ali João, sob circunstâncias não muito agradáveis, ele começa a escrever. E no versículo 11 ele começa, Deus, o próprio Cristo entrando lá, ele escreve essas 7 igrejas. Já no versículo 13 até o verso 16, começa a descrever a personificação de Cristo, ou seja, a imagem de Jesus como ele é, aquele que chama de fogo, fazendo um paralelo com Daniel capítulo 10, versos 5 até o 10. Então, Daniel 10 com Apocalipse 1 fala como é Jesus, aquele que tem óleo de fogo, aquele que é brando, aquele que é todo poderoso. Ou seja, nós hoje, se Jesus aparecesse presencial que agora, a sua glória poderia exterminar nós.
Portanto, nós hoje contemplamos a Jesus pela fé, e Ele está conosco aqui nessa noite. Portanto, quando você vai para o verso 17 do capítulo 1, Ele é aquele que esteve morto, é aquele que tem a chave da vida e a chave da morte e do inferno. A palavra inferno quer dizer sepultura, lugar onde vai todas as pessoas. Na oração do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi ao inferno a sepultura e ao terceiro dia ressuscitou. É uma reza da Igreja Católica. Portanto, Jesus quer dizer o seguinte: inferno quer dizer sepultura, lugar de silêncio onde vai todas as pessoas. Não é um local que fica fervendo fogo e lá o inimigo com o garfinho de 3 dentes, com o caldeirão fervente esperando alguém. Isso é uma metodologia criada desde o mundo egípcio, passando para os romanos e hoje está na atualidade. Pessoas apegam a isso. Portanto, Jesus é aquele que deu a vida, é aquele que pode tirar a vida e é aquele que vai voltar. Portanto, quem é então o personagem central do livro do Apocalipse? É claro que a pessoa central é a revelação de Cristo Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer, e por intermédio do anjo notificou o seu servo João, que automaticamente então mostrou então o que é Cristo Jesus. Então, revelação de Jesus Cristo das coisas que devem acontecer. Então, se é uma revelação, um dia esteve oculto. Claro que o livro de Efésios capítulo 3 fala, Colossenses, não vamos ler esse texto, a gente ganha tempo, mas aqui mostra a pessoa central que é Cristo Jesus. Amém. Portanto, ele é o centro do livro do Apocalipse. Quando a gente olha para João capítulo 5, 39, diz: examinar as Escrituras, porque nelas julgar de ter a vida eterna. Jesus, lá em Atos capítulo 4, verso 11, 12, diz que em nenhum outro há salvação a não ser através de Cristo Jesus. Em 1 Timóteo 2,5 diz que não há outro mediador a não ser Cristo Jesus, o qual intercede por mim e por você. Portanto, Jesus é a pessoa central de toda a Bíblia. Ele é aquele que venceu a morte na cruz. Ele é aquele que vai voltar para buscar a mim e a você e para pôr um ponto final no mal para sempre. Amém. Se hoje você está sofrendo, se hoje você está tendo lutas, se hoje você está tendo dificuldade, como eu, como você, em breve esse personagem central vai voltar. Ele vai voltar não apenas como, talvez como Salvador, talvez como sacerdote, mas ele voltará como juiz e como rei. Hoje é o tempo da graça. Portanto, aí quando você vê no texto de Efésios capítulo 3, Colossenses, fala claramente que Jesus é o mistério que estava oculto em Deus. Embora Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, que os três trabalham junto para a salvação do ser humano. Jesus, quando foi batizado nas águas, lá no céu, o próprio Deus, o Pai eterno, diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. E Jesus então recebe o Espírito Santo. E quando você vai para Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, você vê o ministério da vida de Cristo. Lucas 4 é o evangelho mais propício para você estudar. O primeiro então caminhamento de Jesus, quando ele começa a cumprir o seu ministério. No capítulo 4, verso 14 ao 20, Jesus então sai do Espírito para evangelizar, para mostrar às pessoas que o reino dele não era essa terra, mas o reino dos céus. Amém. Mas o grande problema nós hoje é que nós queremos apegar a esse mundo, achando que esse mundo é muito bom. Quantas lutas, quantas dificuldades que os filhos e as filhas de Deus passam. Jesus Cristo é aquele que revela os mistérios, é aquele que abre o último selo, o sétimo selo. Ele é o único digno de ser adorado. Ele é o único digno de dizer o seguinte: eu o venci, eles me amaram, nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro, e o Cordeiro é o Cristo Jesus. Portanto, Jesus Cristo é o revelado, torna-se o centro da mensagem às 7 igrejas, 7 fases, 7 períodos. Tudo que é simbólico, tudo termina em 7, que é o número da perfeição. Jesus é o centro desse livro.
E quando olha ali no livro de Efésios 2, verso 1 e Apocalipse 1, Jesus também é extraído ali. Na carta de Esmenas, Jesus também se identifica com o seu povo. Na carta de Pérgamo, Tiatira, e quando a gente avança um pouco mais, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas elas, Jesus está no centro. E orientando e mostrando, olha, você deve voltar para o primeiro amor, você deve sair da prática do erro. Mas as pessoas continuaram ali. Porém, Jesus fala, olha, eu sou aquele que revela. Anda a revelação, torna-se o centro, o conteúdo da revelação. Portanto, Jesus é o revelador, Ele é o centro da palavra do Senhor. Jesus Cristo é revelado e revelador dos mistérios, porque Ele se dirige às 7 igrejas, Ele abre os 7 selos, Ele vence o dragão que é Satanás, põe a igreja a triunfar, derrama Ele divino sobre os ímpios, leva o seu povo para a glória. Todo o livro é dominado pela pessoa de Jesus, e qualquer outro ensino é ligado a Ele. Portanto, quando você pega o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, fala de Jesus. O capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Apocalipse fala das 7 igrejas, ou 7 fases, 7 períodos. No capítulo 4 e o capítulo 5, fala de Jesus, aquele que vem para ser adorado. Já no capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 9, fala de 7 selos, 7 períodos, 7 fases. No capítulo 10 e o capítulo 11, mostra a identidade da igreja de Deus. O capítulo 12 ao capítulo 14 de Apocalipse apresenta o conflito ou a guerra iminente, aonde começou lá no céu e veio para a terra. E portanto, quando a gente olha para o capítulo 12 de Apocalipse, 13 e 14, apresenta a igreja de Deus vencendo, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, está liderando essa igreja. Amém. Esse é o centro do livro do Apocalipse. O capítulo 15, 16 apresenta as 7 últimas pragas. O capítulo 17 apresenta a igreja fiel. O capítulo 18 já fala de Deus convidando a sua igreja para sair da confusão religiosa. E o capítulo 19 e 20 fala do desfecho final deste mundo. O capítulo 19 fala daquele que vem montado em cavalo, com seus cavaleiros, com seus soldados, simbolizando Jesus, que vem para buscar os seus. O capítulo 20 apresenta o milênio. A terra será destruída. A gente volta lá no capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, apresenta Deus criando a terra, e no capítulo 20 Deus destruindo para recriar a terra na sequência, que é o capítulo 21 e o capítulo 22. Em toda a Bíblia, você vê o centro da Bíblia, que é a pessoa de Cristo Jesus. Portanto, Ele é aquele que revela o mistério. E aí você vê 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, os oponentes de Deus, que é o capítulo 14, como eu já disse. E aí você tem também o 144.000, que é um estudo mais complexo, pode ser literal ou simbólico, mas vamos considerar parte simbólica, os eventos finais, do capítulo 14 e 19, e o fim e a restauração, que é o capítulo 20, mostra o Cordeiro de Deus, a volta do Filho do Homem sobre a nuvem, que é Jesus. Jesus volta à terra e Ele é o cavaleiro fiel e verdadeiro, que é o capítulo 19. Portanto, qual é a mensagem de esperança que esse livro apresenta para mim e para você? A mensagem é essa. Capítulo 2, capítulo 3, 7 igrejas, termina com a volta de Jesus. Capítulo 6 e 8, 7 selos, termina com a volta de Jesus. O capítulo 8 a 11, 7 trombetas, termina com a volta de Jesus. E o capítulo 16 também, as 7 pragas, termina com a volta de Jesus. Antes da profecia, os blocos, ele vê o Cordeiro de Deus, o apóstolo João, e ali ele vê Jesus ressuscitado e sentado no trono de Deus. Portanto, o Cordeiro ressurreto é aquele que vem para vencer, é o capítulo 12, capítulo 3, o dono de Deus, o Cordeiro em pé, capítulo 4, capítulo 5, e aí você vê os salvos em pé no capítulo 7, verso 9 a 12, as 7 trombetas. E portanto, Jesus que vem para vencer. Qual é a mensagem da esperança que esse livro apresenta para mim e para você? Que Jesus está vivo no trono, Jesus está realizando julgamento, e em breve voltará para buscar a cada um de nós. Amém. Portanto, enquanto Ele não volta, Ele convida a cada um de nós para não adorar a besta, que é um poder político, um poder religioso, e para fazer a sua vontade. Como será a vinda de Jesus? Ele voltará na nuvem dos céus e todo olho verá, virá com anjos, com poder e grande glória, como o rei dos reis e senhor dos senhores. E aí você vê os nomes referentes a Jesus,
identifica aí no livro do Apocalipse, 39 nomes de títulos, 137 vezes nos 3 primeiros capítulos, e só no livro de Apocalipse, a palavra Jesus apresenta 250 referências ali. Jesus, ele é a fiel testemunha verdadeira. Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Jesus é amor. Jesus é totalmente divino. Jesus é o governante da igreja. Jesus é o professor da igreja. Ele é o Senhor dos céus. Ele é o revelador do futuro. Ele é o juiz da terra e purificador da sua igreja. Ele voltará para buscar o seu povo. Portanto, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele prende, executa o diabo e destrói o mal para sempre. Estabelece um novo céu e uma nova terra, porque ele é o noivo e ele é o cordeiro perfeito. Ele é o alfa, o ômega, tudo para todos. Ele é a fonte da vida, é algo para toda a existência. E nele você pode confiar. Nele você está seguro. Nele há perdão. Nele há libertação. Nele há paz. E nele há salvação. Portanto, Jesus é aquele que venceu, que em breve voltará e nos dará perdão e vida eterna. E eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 22, o capítulo, verso 17. Aqui está uma promessa para mim e para você essa noite, onde Jesus fala: filho, filha, é hora de você vir até mim. Capítulo 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Sim, meus amados, aqui nesse verso apresenta a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, interessado na minha e na nossa salvação. Amém. Boa parte de vocês sabe que Jesus é a pessoa central de toda a Bíblia. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem deixado esse Jesus ser o centro da sua vida? Ele quer sair das páginas da Bíblia e ser o centro do nosso coração, ser o centro do seu lar, ser o centro da sua vida. Ele venceu a morte. Ele não mais hoje está pendurado numa cruz. Ele hoje está no trono celestial, sentado como rei, como sacerdote. Mas breve ele será juiz. Ele será rei e não mais poderá salvar. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo de mudança. Em Jesus há perdão, há salvação, há transformação, há libertação, há restauração e há salvação. O que você fará desse Jesus? Você quer ir a Ele? Você deseja entregar a sua vida a Ele? Ou apenas mais uma semana de oração que você virá participar, ao término dela continuará a mesma coisa, continuará a igreja a mesma coisa, ou você de fato virá vestir a camisa de Jesus? Quando eu falo camisa, é você então procurar agradar a Deus, obedecer a Deus, evangelizar as pessoas. Aqui não deu para a gente ficar muito tempo, apenas um pedacinho do livro do Apocalipse. Tem muita coisa a desenrolar nesse estudo de hoje, mas eu quero que você fique apenas uma coisa: Jesus é a pessoa central de toda a Bíblia. Ele quer ser o centro da sua vida. Enquanto Lucas canta a última mensagem dessa noite, vem a mim. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você deseja que esse Jesus seja o centro da sua vida? Você deseja que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador? Enquanto Ele canta, eu gostaria que você abrisse o seu coração para Deus. Você que ainda não é membro da igreja, você que ainda não passou pelo processo do batismo, mas lá no coração tem o desejo de entregar a vida a Deus, você e eu precisamos ir a Jesus. Se você é membro dessa igreja, por algum momento você afastou dos caminhos de Deus, você deixou Deus, venha a Jesus como estás e recomece a sua vida. Você que está aqui essa noite, que é membro da igreja de pouco ou de mais tempo, não importa, vá a Jesus como está, porque é Ele que vai fazer a libertação,
É Ele que vai fazer a transformação na sua vida. Como apresentei ontem, Ele é a esperança, Ele é a salvação, Ele é o perdão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você quer ir a Jesus? Você deseja entregar-se a Jesus? Enquanto o Lucas canta, ao término da música, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, ao altar de Deus, dizendo assim: Senhor, eu desejo, eu quero estar no céu com o Senhor. Amém.
3:7 diz: assim diz o Espírito Santo: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu pergunto para você essa noite: você entendeu o recado dessa noite da palavra de Deus? Você deseja entregar a sua vida a Jesus? Sabe, eu estou aqui essa semana. Não sei o que será amanhã. Como o Lucas acabou de cantar, venha a mim. Quem vai ser o primeiro alguém que atende? Não importa se você é batizado ou não batizado. Meu apelo para você, meu amigo, minha amiga, irmão e irmã, é que você venha a Jesus. Porque é Ele que tem o poder para mudar a vida. A cruz está vazia, a tumba está vazia, a entrada triunfal de Cristo ali foi apenas uma entrada simples para mostrar o poder da glória de Deus, de que esse Jesus de que o mundo escarnece hoje, aonde a mídia e muitas outras mídias falam de Jesus, coloca Jesus lá embaixo, aonde o mundo fala mal de Cristo, esse Cristo virá com poder e glória. As pessoas estando prontas ou não, preparadas ou não, aceitar ou não, Ele vai voltar. Mas Ele pode voltar para aquele hoje que talvez é o último suspiro de vida, o último batimento cardíaco. Cristo pode voltar. Enquanto a gente veio para cá hoje, eu estava pensando nos irmãos que moram do outro lado, pega a estrada para vir para cá, eu fico assim, guarda esses irmãos. As estradas são cada vez mais estranhas. Tudo bem que é um percurso curto, mas quem guarda nós é Deus. Amém. Tanta gente andar de avião, de ônibus, de moto, trem, metrô, carro, a pé, bicicleta, não importa. Quem nos guarda é Deus. Então vamos render a nossa vida a Cristo Jesus. Você, amigo que aqui está essa noite, se tiver o desejo de estudar a Bíblia, procure a liderança da igreja, estude a palavra de Deus enquanto há tempo, encontre-se Jesus, que é a pessoa central, que deseja ser o centro da sua vida. Toma a decisão lá de Deus de se batizar nas águas, fazer parte da corporação do povo de Deus. Ninguém aqui é perfeito, todo mundo aqui é pecadores, arrependidos pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, que deseja ir para o céu. Tem pessoas aqui, cada um na sua liderança, na sua capacitação que Deus capacita, ancião, diaconato, Ministério da Criança, jovem, departamento do som, música, mas todos querem ir para o céu, querem levar você para o céu também. Mas você precisa entender que Jesus é a pessoa central, Ele venceu, Ele vai voltar para buscar a cada um de nós. A cruz do paraíso está vazia. Jesus quer nos dar um novo céu e uma nova terra. Eu só estou demorando um pouco nesse apelo para você, para nós também. Terminamos cedo hoje, e amanhã eu espero você aqui novamente. Amanhã vamos falar o que fazer para ser salvo. Se você ainda, enquanto orarmos, desejar sair do seu lugar, se unir esse povo, vem, fica à vontade, mas se entregue a Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus, querido Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, te agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado, ó Deus, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor é magnífico, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor é nosso irmão mais velho. O Senhor é tudo em nossa vida. Como diz aquela música do Inário, tudo entregarei. Em tuas mãos, ó Pai, estamos aqui entregando a nossa vida mais uma vez. Somos pecadores e falhos, carentes do Senhor, dependente de Deus, dependente de Jesus, dependente do Espírito Santo de Deus. Pai amado, toque, por favor, no mais íntimo do coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, e de mim, de todos nós, para que saiamos daqui revigorados, transformados, restaurados, e que o Senhor seja o centro da nossa vida, o centro do nosso coração. Senhor Jesus, pedimos a Ti que o Senhor seja o nosso Senhor, seja o nosso Salvador. Portanto, ó Pai, nos colocamos a nossa vida,
a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos, a vida dessa igreja, a vida dessas pessoas que vieram à frente, homens e mulheres. O Senhor conhece cada um melhor do que eu. O Senhor conhece a estrutura de cada um. E rogamos em nome de Jesus que essa pessoa não saia daqui agora, hoje, sem tomar a decisão ao lado de Jesus. Se entregar-se por completo. Venha Jesus como estás. Seja você membro da igreja, seja você não membro da igreja, confia em Jesus e descansa em Jesus, e o mais Ele fará por você e fará por mim. Portanto, ó Pai, reconsagra a nossa vida em Tuas mãos. Abençoa essa igreja, Pai, que ela não seja a mesma após essa semana de oração, que ela não volte à rotina, mas que ela continue sendo uma igreja inflamando pessoas, ou seja, preparando pessoas para o reino de Deus, preparando pessoas para morar contigo não apenas 1000 anos, mas eternamente com Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Perdoe os nossos pecados, resolva os nossos problemas, traga paz, traga alegria, traga libertação pelo sangue de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, e suplicamos que ao término desse culto, que teus anjos acompanhem cada pessoa para a sua casa, guardando com segurança, dando vida e saúde, para que amanhã seja de pé, para mais um dia de trabalho, de luta, de batalha, lembrando que o Senhor é vencedor, e nós seremos vencedores pelo sangue de Jesus. Amém. Colocamos tudo em tuas mãos, e assim juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou, todos juntos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Que Jesus o acompanhe. Estarei à porta para cumprimentá-los. E amanhã às 7h30 aguardo vocês. Vá com Jesus.